Eu quero falar um pouquinho a vocês de um assunto que para mim é muito importante. Existe um livro chamado 10 Mentiras sobre Deus, de Evan Lutzer, que foi um livro texto para o nosso curso de teologia, um livro maravilhoso, chama-se 10 Mentiras sobre Deus. E baseado nesse livro, eu escrevi 10 sermões justamente sobre essas 10 mentiras sobre Deus. Então não diga por aí que o pastor vai vir pregar mentira. Não, vou pregar sobre a mentira que as pessoas comumente estão acreditando. Inclusive dentro da igreja. Existem algumas inverdades teológicas que às vezes nós acreditamos, e é sobre esse assunto que nós iremos falar. Tá bom? Essa vai ser a primeira mentira. Deus é tudo o que queiramos que seja. Gente, isso é mentira, viu? Isso, obrigado, viu? Isso aqui é uma mentira deslavada. Deus não é tudo o que queiramos que seja. Então, preste atenção no sermão de hoje para a gente trabalhar juntos esse tema. Muito bem. Certo dia, o professor da sala viu seus alunos fazendo algumas atividades, mas um dos alunos lhe chamou a atenção de maneira especial. Ele chegou perto e ele percebeu que esse aluno estava rabiscando ali no papel um desenho. E ele perguntou, o professor perguntou para o aluno assim: ei, garoto, o que você está desenhando aí? Ele disse: professor, eu estou desenhando o retrato de Deus. O professor olhou para ele e disse: meu amigo, é impossível, ninguém sabe como Deus é, não tem como você fazer a imagem de Deus nesse papel, ninguém sabe como Deus é. E aquele garoto disse assim: não está passando aqui, né? Não, as duas, eu estou esperando mudar aqui, não muda, então tem que olhar sempre para cá. Não, é que eu controlo aqui, então não está conectado, né? Não, tudo bem. Então, quando o garoto foi interrompido aí pelo professor, que o professor lhe disse claramente que ninguém podia fazer um retrato de Deus porque ninguém sabia como Deus era, ele respondeu assim: quando eu terminar, as pessoas saberão. Ai, querido, as pessoas saberão, né? Bom, a humanidade sempre teve uma carência profunda e espiritual de Deus. Sempre teve. Nós fomos feitos com um propósito e nós queremos saber que propósito é esse. Essa pergunta filosófica que nós fazemos de quando em quando, por que eu estou aqui, para onde eu vou, qual é a razão da minha existência, é uma pergunta ou são reflexões legítimas do coração do ser humano, onde Deus criou aí o desejo pelo eterno, né? Então, veja o que a Bíblia diz sobre essa carência que nós temos. E as pessoas buscam satisfazer essa carência com outras coisas. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes 3, verso 11, que Deus fez formoso, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo e também pôs a eternidade do coração do homem. O homem é religioso porque ele não pode negar. O ateu é só ateu enquanto o avião não estiver caindo. Porque nós buscamos a Deus de maneira involuntária. No momento quando aperta a situação, nós buscamos a Deus. Existe essa profunda, mas a profunda carência de Deus no nosso coração. Uma profunda e inextinguível sede. Né? Veja o que um dos pais da igreja, Agostinho, disse sobre essa profunda e inextinguível sede. Ele diz assim, olha o pensamento dele: o pensar em ti toca tão profundamente que não posso me contentar até que louve a ti, porque tu nos fizeste e o nosso coração encontra paz somente quando descansa em quem? Em ti. Então olha aqui para mim, o que a humanidade hoje está fazendo? O que algumas pessoas fazem para satisfazer essa sede que não é possível ser extinta? Buscam satisfazer essa sede através de vários subterfúgios. Alguns buscam satisfazer a sede nas drogas, outros buscam satisfazer nos relacionamentos, outros buscam no dinheiro, na satisfação. Mas só que é o seguinte, veja, por exemplo, um jovem que acha que vai ser feliz
se ele estiver numa festa, por exemplo, né? Essa busca pela felicidade, ela é uma busca sempre constante. É uma busca sempre constante. Ele sempre vai precisar de um novo estímulo para ser feliz. Então, se não tiver uma festa de final de semana, esse jovem bate assim na testa e diz assim, poxa vida, ou coisa parada, né? Situação parada, eu preciso de um estímulo a mais. Talvez, nos Salmos nós temos essa dimensão dessa sede, né? O salmista Davi disse assim, ó, no Salmos 42, versículo 1, ele diz assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Suspira a minha alma. Olha que interessante. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E no Salmo 63, verso 1, nos diz, ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Então, eu quero dizer para você que, olha, a humanidade sempre buscou a Deus. Surgem alguns intelectuais nas universidades dizendo que a religião é o ópio do povo, por exemplo, que Deus não existe, isso é do campo religioso, né? Eu me lembro que o Dr. Rodrigo Silva, com o Dr. Eblin e o Dr. Naor, foi convidado para fazer um simpósio criacionista dentro da Unicamp. E houve um rebuliço muito grande entre os professores daquela instituição, e eles conseguiram barrar o evento dizendo que simpósio criacionismo é de exclusividade da igreja, da religião. Na universidade, na academia, não tem espaço para pensamento religioso. E eles conseguiram barrar. Na mesma época, eu era pastor em Alfenas. Alfenas é uma cidade universitária. Nós temos a Unifal, que é a Universidade Federal de Alfenas. Eu fui até o NASP, convidei o pastor Rodrigo Silva, doutor Naor Neves. Lá na Universidade Federal nós tínhamos, e ainda tem, 5 pós-doutores, professores dessa universidade. Então tínhamos uma entrada forte, uma influência forte dentro da universidade, e trouxemos o doutor Rodrigo Silva, doutor Naor, para um simpósio criacionista dentro da Universidade Federal de Alfenas. E eles tentaram de todas as maneiras, a exemplo da Unicamp, barrar o evento, mas para a honra e glória de Deus, eles não conseguiram. O evento aconteceu. O reitor da universidade disse, vai acontecer o evento já marcado em respeito aos nossos colegas. Vai acontecer, e aconteceu o evento. Mas só que eles fizeram? Foram para a porta da universidade, e as pessoas estavam descendo para o evento, dizendo que ia no evento, e eles diziam para essas pessoas, olha, o evento foi cancelado, não tem mais evento. Ora, como não foi cancelado? Ninguém avisou nada. Então, estou avisando vocês. Foi cancelado o evento. Muitas pessoas não chegaram ao evento por conta disso. A humanidade sempre buscou a Deus. Sempre buscou a Deus. Bom, em nossos dias, onde a gente dirige essa busca para todos os lugares, onde a questão teológica virou como se fosse um restaurante à la carte, onde você escolhe qual é a teoria ou a teologia que melhor se adapta ao seu gosto pessoal, a pergunta é, que Deus devemos buscar e onde nós podemos encontrá-lo? O teólogo suíço Karl Barth, ele disse, e está certo ao dizer, que há 2 maneiras de você compreender a Deus. Quer dizer, tentar compreender a Deus. A humanidade busca a Deus por esses 2 caminhos. Isso é o teólogo Karl Barth que diz. A humanidade tenta buscar compreender a Deus por 2 caminhos. Ele diz, começando pelo homem, elevando a razão, a filosofia humana, o intelecto humano. Aí você tenta compreender Deus a partir do ser humano e a partir do que ele pode produzir. Essa é uma maneira clara e obviamente, não é a melhor maneira. E a segunda maneira é começar por Deus e aceitar a sua revelação. Claro que essa aí é a mais certa, né?
Então, queridos, a frase "eu acredito em Deus, eu creio em Deus" tornou-se uma tela sobre a qual qualquer pessoa sente-se livre para pintar a própria imagem do divino. Então, hoje, as pessoas, cada uma delas tem a sua própria opinião sobre Deus e o que Deus é. E as pessoas formulam esse pensamento sobre Deus. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para você entender essa situação. Um pai que cria o seu filho, ele é carrasco, pronto para punir o seu filho, assim quando ele erra, com vara, com violência. Essa criança, quando cresce, ela se torna um adulto problemático. E ele vai encarar Deus da mesma maneira que foi o seu pai. Um Deus que é pouco tolerante, que ama pouco e está pronto para castigar aqueles que errarem. Esses são aqueles que, quando vêm para a igreja, são ávidos para levar o nome dos irmãos para a comissão da igreja, quando erra. É o primeiro a chegar para o pastor e dizer assim: pastor, o senhor ficou sabendo de fulano de tal? O que aconteceu? Ele fez isso, isso, aquilo. Por favor, senhor pastor, temos que reunir a comissão e resolver rapidamente esse assunto. Esse é os que fazem assim. Por um outro lado, tem aqueles filhos que foram educados por pais mais permissivos. Então, são crianças que erram, mas são sempre aceitas, amadas, admiradas, mas nunca disciplinadas, nunca freadas, nunca foram colocadas a elas limites, então elas crescem dessa maneira. Quando se tornam adultas, também pensam que Deus é como seus pais permissivos, ou seja, Deus é um Deus tolerante, que não importa o que eu faça, não importa a decisão que eu tome, não importa os caminhos que eu ando, Deus sempre vai me aceitar no final. Esses adultos que acreditam que Deus é dessa maneira, são os primeiros a sacrificar os seus princípios, os princípios da palavra de Deus. Esses, na universidade, não tem problema de estudar na sexta-feira à noite, justamente porque eles querem se formar com uma turma. Eles não querem passar 7 anos numa faculdade por conta de sexta-feira à noite. Esses, numa pressão de grupo, acabam abrindo mão, por exemplo, da sua castidade, da sua virgindade, enfim. São esses que sacrificam facilmente os princípios, porque acham que no final Deus vai aceitar, vai perdoar, enfim. Amigos, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa frase, "eu creio em Deus", se tornou uma tela. Imagina uma tela onde cada um desenha a imagem de Deus. Mas eu estou dizendo para você que é mentira. É mentira essa ideia de que Deus é tudo o que eu queira que Ele seja. Isso é mentira. Isso não é verdade. Deus não é tudo o que eu queira que Ele seja. Deus é o que é. Eu não posso transferir a imagem do meu pai para Deus. Ou eu não posso definir a Deus com base nas minhas experiências pessoais. Quando se trata de definir quem é Deus e o caráter de Deus, a frase mais dita pelos seres humanos é: eu acho. Outro dia eu estava numa comissão de igreja e aí nós tínhamos lá uma questão de música. Uma questão de música. E aí o indivíduo que defendia um estilo de música diz assim: pastor, eu acho que Deus não se importa com isso. Eu acho. A pergunta é: será que nós estamos dispostos a perguntar a Deus o que Ele acha? Ou será que nós queremos colocar sobre Deus uma pecha que nós criamos a partir dos nossos gostos pessoais e das nossas preferências? Você está disposto e disposta a aceitar a Deus como Ele é revelado na sua palavra? Ou você quer construir um Deus conforme o seu gosto pessoal? Como aquele garoto, né, que estava pintando lá no caderno um desenho e disse: quando eu terminar, todo mundo vai saber qual é a perfeita imagem de Deus. Será que nós estamos fazendo isso? Bom, você se lembra dos amigos de Jó? Jó estava passando por um momento mais dramático da sua existência. Perdeu os 10 filhos, perdeu tudo que tinha
inclusive até a sua saúde. Ele amaldiçoava o dia do seu nascimento todos os dias, pedia a morte e ela não vinha, de tanta dor, de tanto problema. Se juntaram a eles os seus amigos, e quando você lê os discursos dos amigos, você fica impressionado como que eles têm uma teoria acerca de Deus e do porquê que Jó está sofrendo. Inclusive, nós, nos nossos sermões, usamos algumas pérolas dos amigos de Jó para definir quem é Deus nos nossos sermões. Mas nós não podemos esquecer do capítulo 42, versículo 7 de Jó, quando Deus se apresenta para Jó, ele diz assim, ó: tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temita: a minha ira se acendeu contra ti e contra seus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Ou seja, aquilo que vocês disseram acerca da minha pessoa não corresponde à verdade. Se você ler, para ler o testemunho dos amigos de Jó, vocês vão ver a teoria que eles fizeram de quem é Deus e como Deus se comporta diante do sofrimento humano. E Deus falou assim no final: tudo que vocês disseram não corresponde à realidade. Será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Olha aqui para mim. Será que nós não estamos fazendo a mesma coisa quando nós tratamos de Deus para nós mesmos? Será que nós não estamos construindo uma imagem de Deus que está totalmente distorcida da verdadeira imagem dele? Será que Deus é, para mim, aquilo que eu desejo, baseado nas minhas experiências? Eu tenho construído um Deus a partir do que eu sou e do que eu fui? Ou será que nós estamos construindo a verdadeira imagem de Deus na nossa cabeça, baseado na revelação? Então, amigos, essa é a primeira maneira de tentar buscar, conhecer e compreender a Deus, segundo o teólogo Calbart, pelo homem e elevar a razão. E quando você faz isso, aí você constrói uma imagem distorcida, desfocada, feia de quem é Deus. Aliás, você aleija o caráter de Deus. Cuidado quando você tenta compreender a Deus a partir de você mesmo, né? Tem um escritor chamado Donald McCullough, ele diz assim: quando a verdadeira história for contada, é bem possível que seja revelado que o pior pecado da igreja no século XX tenha sido a banalização de Deus. Vocês entendem o que é essa expressão, né? Por exemplo, quando as pessoas usaram aí no meio político a palavra genocídio, né? Quando teve lá a pandemia, usou-se muito essa palavra, genocídio, tal, o presidente está cometendo genocídio. Isso é banalizar a palavra genocídio. Porque o genocídio é extermínio em massa de uma comunidade, de um povo, por motivos éticos, religiosos, enfim. Isso é genocídio. Agora, por questões políticas, eu pego essa palavra e aplico a um determinado governante, a um grupo de pessoas, e diz: está cometendo genocídio. Não banalizou a palavra, porque não tem nada a ver com isso. Ou seja, você tirou o peso da palavra. Segundo esse escritor, quando a verdadeira história for contada, é bem possível que seja revelado que o pior pecado de quem? Não é do mundo. O pior pecado da igreja, no final do século XX, tem sido a banalização de Deus, ou seja, tirar todo o conceito de quem Deus é da mente das pessoas, construindo Deus conforme a sua própria experiência, né? Nós vamos ver aqui algumas definições de Deus que não são dignas dele, né? Ideias aí preconcebidas que brotam no coração do ser humano, imagens idólatras, eu vou dizer, imagens idólatras, resultados dos desejos naturais da mente humana, né? Aí ele continua dizendo assim, ó: preferimos a ilusão de uma deidade mais segura, ou seja, preferimos a ilusão de um Deus mais seguro e assim reduzimos Deus a proporções manejáveis. O que é algo manejável? Esse pedestal está aqui, eu posso colocá-lo aqui ao meu bel prazer.
Eu quis colocá-lo assim. Isso é manejável. Então, o que nós preferimos? Nós preferimos uma imagem de um Deus mais segura. Você há de convir comigo que são acusações chocantes. Ele está dizendo aí sobre banalização de Deus. Ele está dizendo aí de deidade mais segura e de proporções mais manejáveis. Todas as vezes, querido amigo, querida amiga, que começamos a tentar definir quem Deus é com base nas nossas próprias experiências, nosso próprio pensamento, nossa própria filosofia, nós não atingimos quem é Deus no seu caráter, mas fabricamos um ídolo dentro de nós. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a definição básica e essencial da idolatria é essa aqui, ó. O que é idolatria? Olha o que é a Bíblia, o que é o pensamento comum da idolatria, a definição básica. Idolatria é mais do que dançar em volta de uma estátua de prata ou de ouro, é a construção mental de um Deus que tem pouca semelhança com o Deus verdadeiro. Você concorda com essa afirmação? Sim ou não? Essa é a essência da idolatria. Aquilo que as pessoas fazem, que é dançar ao redor de estatueta, seja lá de qual material for, aquilo lá, na verdade, é fruto disso aqui. Quando a pessoa constrói na sua mente um Deus que tem pouca relação com o Deus verdadeiro. Aí, nesse livro de Evan Lutzer, As 10 Mentiras sobre Deus, ele diz assim, ó, a idolatria é dar respeitabilidade às nossas opiniões sobre Deus formadas à nossa imagem e semelhança. É forjar uma ideia de Deus de acordo com as nossas inclinações, preferências e reduzir Deus a proporções mais manejáveis. Né? Bom, existem aí algumas razões para que nós optemos por nossas ideias sobre Deus. Existem algumas razões. Você se lembra que os israelitas fizeram um bezerro de ouro e dançaram ao redor dele, lembra? Onde é que estava Moisés aqui? Estava onde? No monte. Moisés subiu no monte, diz a Bíblia que ele ficou 40 dias lá e 40 noites. Meu povo, 1 mês e 10 dias. Não tinha um WhatsApp. Não tinha e-mail. Não tinha mensagem. Não tinha telefone. Ninguém sabia o que aconteceu com Moisés. A demora, o silêncio, irritou esse povo. Esse povo estava sem paciência. E por conta disso, eles fizeram um bezerro. Olha o que a Bíblia diz acerca desse assunto. Pois a esse Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E por causa disso, por causa dessa demora, por causa desse silêncio, eles construíram o bezerro de ouro. Ou seja, esse aqui, dizendo eles, né? Esse aqui, ó Israel, é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Esse é o Deus. Olha aqui para mim. Olha aqui. Esse Deus aqui é um Deus de proporção manejável. Esse Deus aqui, eu coloco no ombro de 4 pessoas e o levo aonde ele quiser. Esse Deus aqui sempre vai estar à minha disposição. Esse Deus aqui não emite opinião acerca do que eu sou e daquilo que eu faço. Esse Deus aqui sempre vai estar onde eu quero que ele esteja. Por que eles criaram esse Deus aqui? Eles criaram esse Deus porque eles estavam impacientes, nervosos com a demora, e aí eles começaram a duvidar que Moisés realmente poderia voltar, né? Para eles, Deus parecia distante, Deus parecia despreocupado, porque o povo estava ali, sem liderança. E aí, o que esse Deus vai fazer com a gente agora? Aí eles criaram um Deus de proporções mais manejável. Eis aí, queridos amigos, a primeira razão porque nós tentamos construir um Deus baseado na nossa própria experiência pessoal. Por que nós construímos um Deus mentalmente, estou dizendo? Hoje nós não construímos aí um bezerro, a cristandade não faz isso mais, né? Não constrói uma estátua, não fica ao redor dela, não se inclina diante dela, não diz que essa estátua é o nosso Deus. Mas hoje, nós, do século 21,
Nós construímos a imagem de um Deus, não física, mas aqui, na nossa mente. Por qual razão? Sabe por quê? Por essa razão aí, ó. Estamos impacientes por causa do silêncio de Deus. Essa é a principal razão por que nós construímos a ideia de Deus aí na nossa mente. Nós queremos saber por que Deus não responde como nós achamos que deveria responder. Quando aqueles 2 aviões entraram naquelas 2 torres gêmeas nos Estados Unidos, a pergunta mais feita naquele tempo foi: onde estava Deus que não impediu que isso acontecesse? Aí a filha de Billy Graham respondeu assim: olha, você sabe por que onde Deus estava? Está no mesmo lugar onde ele estava quando o seu filho estava pendurado na cruz e não fez nada para ajudá-lo. O que nós fizemos? Nós tiramos Deus das escolas. Achamos que aula de religião nas escolas é coisa do passado, retrógrado, quadrado. Nós não queremos isso. Preferimos filosofia humana. E agora perguntamos onde Deus está? Quando essas coisas acontecem, nós tiramos Deus do convívio da sociedade, e quando a sociedade enfrenta os problemas oriundos da não existência de Deus, agora nós perguntamos onde Deus está? Que conversa é essa? Nós estamos insatisfeitos por causa do silêncio de Deus em relação a algumas coisas. Quer ver? Ó? Alguns criam a imagem de Deus da seguinte maneira. Por exemplo, se Deus não impede a fome que mata crianças inocentes, se ele não impede, ou seja, se a fome existe, se crianças morrem, pessoas inocentes morrem, só há 2 explicações acerca de Deus diante dessa realidade. Eles dizendo, não é eu que estou dizendo, é eles dizendo. Quais são as 2 possíveis explicações? Ou Deus, eles dizem, inclusive enfatizam, né? Ou uma ou outra. Ou Deus é amor e não é todo-poderoso, por isso ele não pode fazer nada, pela mesma razão que nós não queremos que as crianças morram de fome, mas quem é que pode impedir que ela morra de fome? Nós não podemos, só podemos salvar talvez 1, 2, 3, 10, 100, mas resolver a fome no mundo inteiro, quem é que pode? Então Deus não faz nada porque ele não pode fazer. Ele ama, ele sente tristeza, ele chora, mas ele está de braços cruzados assim como nós também estamos. Pela mesma razão que ele não pode evitar o mal. Ele ama, mas não é todo poderoso. Então, alguns discordam dessa explicação acerca do silêncio de Deus. Deus não faz nada, então ele não faz porque não pode. Mas ele ama, tá. Aí outro grupo diz o seguinte: não, Deus, ele é todo poderoso, ele é o Criador. Como pode tirar esse poder de Deus se ele criou tudo? Então, ele é poderoso. Então, mas como é que ele não impede o mal? Ah, é porque ele não é amor. Ele não impede o mal porque ele não ama, ele é indiferente. Então, as pessoas se matam, as pessoas se odeiam, as pessoas criam situações que eles mesmos não conseguem sair, e Deus simplesmente tira a sua mão e deixa a sociedade seguir o seu curso natural. Porque ele não ama de verdade. Então, ou Deus é amor e não é todo-poderoso, ou ele é todo-poderoso e não é amor. Não tem outra opção, eles dizem. Você abre para mim aqui? Obrigado. Isso é colocar Deus de acordo com a nossa experiência, de acordo com a nossa própria experiência. Você sabe o que está acontecendo hoje, irmãos? Nós temos que admitir que há um crescente número de pessoas que encaram a igreja como algo irrelevante. Algo irrelevante. Se a igreja é algo irrelevante, o Deus que prega ali também é. Eles dizem. Eles veem Deus como exigente, eles veem Deus que, no momento quando você o conhece, ele já começa a levantar questões de pecado, e essas pessoas não querem um Deus tão intrometido assim. Ele não quer um Deus que intrometa tanto na sua vida.
É só chegar perto dele, levanta a questão de pecado, e agora nós estamos incomodados com essa intromissão. Sabe qual é a primeira razão que nós construímos uma imagem de Deus distorcida na nossa mente? É porque nós estamos impacientes com o silêncio de Deus diante de algumas questões existenciais da raça humana. A segunda razão, porque nós criamos um Deus distorcido na nossa mente, porque nós queremos um Deus mais tolerante. Nós queremos um Deus menos julgador. Nós queremos um Deus que não interfira tanto no cerne da nossa vida. É isso. Essa é que é a grande razão. Por isso, nós queremos um Deus que melhor se adapte à minha filosofia de vida. Aí eu vou para a igreja, ou para as igrejas, como eu vou para um restaurante, aquilo. E eu pego a minha bandeja, coloco as ideias sobre Deus dentro do prato, de acordo com a minha preferência pessoal. Porque nós queremos um Deus diferente daquilo que a Bíblia fala sobre ele. Por isso, nós precisamos de um Deus mais manejável. Acusações chocantes, né? Um Deus mais manejável, manipulável. Nessa era de consumismo que nós estamos vivendo, Josa, você sabe o que as pessoas estão dizendo aí, ó? A minha mente é a minha igreja. Eu estava em um velório. Estava num velório. E eu estava conversando com a senhora que era parente, era irmã da pessoa que morreu. Adventista. Ela não ia mais na igreja. Aí alguém que falou assim, pastor, olha, está afastada da igreja. Os irmãos também não é brincadeira, né? Na hora do velório, né? Irmão, está afastado da igreja, pastor, na frente da mulher. Mas o senhor não está indo na igreja, mas por quê? Pastor, eu entendo que igreja, eu posso ser, ser a igreja dentro da minha casa. Eu não preciso da igreja para adorar a Deus. Você percebeu como é que está a situação? Eu não preciso da igreja, então o que Deus faz é irrelevante, né? Porque quem foi que criou a igreja? Paulo fala para Timóteo assim, ó, cuide como você se porta com a igreja, porque ela é a coluna da verdade, a igreja do Deus vivo, a igreja do Deus vivo. Cuide do teu pé antes de entrar na igreja de Deus. Ei, a igreja é dele, foi ele que criou. Aí as pessoas dizem assim, mas eu não preciso de igreja para adorar a Deus. É claro que você não precisa de igreja para adorar a Deus, mas aqueles que adoram a Deus estarão por uma simples razão, porque Deus pede. Um dia eu fui fazer uma visita para um garotinho de 8, 9 anos, queria se batizar, eu fui lá fazer a visita, né? E como todo pastor faz, eu fiz uma pergunta para ele, assim, garoto, por que você quer ser batizado? Na lata. Por que você quer ser batizado? Ele me deu uma resposta que me fez pensativo, e na hora eu concordei com o batismo dele. Se eu e você adultos, né, que achamos que conhecemos tudo, pudéssemos dar a mesma resposta que aquele garoto deu. Com a simplicidade de uma criança, ele diz assim, pastor, sabe por que eu quero ser batizado? Porque Deus quer que eu seja. Uau! Você já pensou se a gente desse essa resposta? Por que você não trabalha no sábado, apesar de que a sua empresa está te ameaçando de mandar você embora, você vai perder a sua fonte de renda? Porque Deus quer que eu não trabalhe. Mas por que você vem à igreja? Porque Deus quer que eu venha à igreja. Mas por que você não tem relação sexual, você que é namorado fora? É porque Deus não quer que eu faça. Gente, se nós tivermos essa disposição de fazer sem questionar, só porque Deus manda, eu te garanto que nós seríamos muito mais felizes do que nós somos hoje. Hoje há milhares de pessoas declarando assim, ó, a minha mente é a minha igreja. Portanto, queridos, a essência da idolatria, o que é idolatria? Qual é a essência? É acolher pensamentos errados sobre Deus. Aqui começa a idolatria em nosso coração. Quando você começa a pensar coisas erradas sobre Deus e quem Ele é.
Aí você construiu um ídolo na sua mente. Só para meditar aí, ó. Quando construímos uma ideia sobre Deus a partir de nossa imaginação, essa idolatria do coração é tão ruim quanto a idolatria das mãos. O que você acha? Concorda ou discorda? Vou ler de novo. Vamos lá. Quando construímos uma ideia sobre Deus a partir de nossa imaginação, essa idolatria do coração é tão ruim quanto a idolatria das mãos. Foi o profeta Ezequiel que proferiu uma palavra dura contra o povo de Deus, quando eles estavam em plena idolatria, afundados na idolatria. Vê o que ele disse? Lá em Ezequiel, capítulo 14, versículo 2 a 3. Escute bem. Deixa eu voltar, porque isso é importante antes de você entender esse assunto, esse texto. Quando construímos uma ideia sobre Deus a partir da nossa imaginação, essa idolatria do coração é tão ruim quanto a idolatria das mãos. Aí nós vamos ler o texto, de Ezequiel, capítulo 14, versículo 2 a 3. Então o Senhor me falou, quem está falando aqui é o Senhor. Filho do homem, estes homens ergueram ídolos aonde? Onde é que começa a idolatria? E puseram tropeços ímpios diante de mim. Não é de admirar que Calvino disse que a humanidade é uma verdadeira fábrica de ídolos. Portanto, querido amigo, querida amiga, quando nós começamos a tentar compreender Deus pelo homem elevando a razão, nós criamos um ídolo e não um Deus verdadeiro. Agora, o teólogo Calbart, suíço, diz que há outra maneira de você tentar compreender a Deus. Essa aqui, claramente, pode ser descartada, jogada na lata do lixo. Não comece a tentar compreender a Deus baseado na sua filosofia, na sua experiência, da maneira como você foi criado pelos seus pais. Não, não é o seu acho, nem o meu acho, nós não podemos fazer isso. O dia que eu colocar o acho diante da frase Deus aí eu construo um ídolo no meu coração, na minha mente. Então esquece isso aí. Qual é a outra maneira de tentar compreender a Deus? A maneira certa é essa aí, por Deus e aceitar a sua revelação. Olha o que a Bíblia diz, ó, Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Com humildade, devemos nos aproximar de Deus, baixar a cabeça, sentir o rosto queimar pela presença da glória de Deus e dizer assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nós não podemos dar aqui espaço para as nossas opiniões. O achismo humano cai por terra diante do divino. Eu também não tenho algumas respostas a algumas perguntas. Por que Deus não liberta seu povo quando o povo clama? Não sei. Nem sempre eu tenho boas respostas. Não tenho. Por que Deus optou em criar esse mundo sabendo que esse mundo lhe traria tremendo e profundo sofrimento para ele próprio? Não sei. Por que Deus cura algumas pessoas e outras não cura? Eu estava assistindo um podcast do pastor Rodrigo Silva, com aquele apresentador do Celso Portiolli. E ele fez uma pergunta interessante. Ele falou assim, olha, doutor Rodrigo Silva, por que Deus cura uns e não cura outros? Por exemplo, teve um senhor de idade, foi acometido de câncer. Foi no médico, o médico disse assim, ó, tá, metástase, não tem que fazer 3 meses de vida. Volta para casa, viva com esses 3 meses com a sua família, porque infelizmente o senhor vai falecer desse câncer. A família ficou destroçada, o coração destruído. A netinha que amava o vô de paixão, só vivia chorando. Essa menina foi dormir numa certa noite e sonhou. Jesus apareceu para ela em sonho dizendo assim, eu vou curar o teu avô.
Ela acordou no dia seguinte, alegre, feliz. Vovô, vovô, vovô. Jesus apareceu para mim no meu sonho. E me disse que vai curar o senhor, vovô. Imagina como aquele senhor de cabelos grisalhos, já envelhecido pelo tempo, encarou essas palavras dessa criança. E ele acreditou nelas. Foi no médico. Doutor, a minha sobrinha, a minha neta, disse que sonhou com Jesus. Jesus apresentou-se para ela e disse que vai me curar. Doutor, o senhor pode fazer o exame normalmente? O médico olhou assim: senhor, não é hora de questionar, é só de aceitar. Doutor, por favor, faça de novo o exame. Ele fez o exame e voilá, estava livre do câncer. Uau! Um senhor de mais de 60, 70 anos, não sei qual a idade, só sei que é um senhor. Uma criancinha de 8, 9 anos, uma menina, foi acometida de câncer. Uma corrente de oração foi feita por ela no Brasil inteiro. As igrejas de joelho pedindo: Senhor, cura essa menina. E a menina morreu de câncer. Mas aquele senhor viveria quanto tempo mais? 10 anos, 15 anos, 20 anos? Morreria depois, não morreria? E essa criança, quanto tempo viveria? Por que Deus curou aquele e não curou essa? Não é uma situação que a gente fica pensativo? Eu não tenho resposta para isso. Você tem? Eu não tenho. Então, eu não tenho também algumas respostas a perguntas inquietantes acerca de quem Deus é. Não importa. Não importa. O que importa é que eu não vou tentar explicar esse silêncio de Deus com base nas minhas experiências pessoais ou gostos pessoais. Eu preciso fazer uma entrega completa a Ele e ser submisso a Ele. Se Ele me der resposta, bem. E se Ele não der? Então, o que nós devemos fazer? Entregue-se a Ele. Achegai-vos a mim, e eu vos achegarei a vós outros. Limpai o coração, pecadores. As mãos, pecadores. Achegai-vos a Ele. E no tempo certo Ele vai exaltar a cada um de nós. Então, para começar, como nós podemos começar essa jornada, né? Para começar essa jornada, contemple as coisas de Deus. E fixe os seus pensamentos em Deus. Somente assim que eu e você iremos chegar à resposta às perguntas que nós fazemos dentro do nosso coração. Então, meu amigo, olha aqui para mim. Não conteste, aceita somente. Se você quer compreender a Deus, comece pela revelação dele e seja humilde para aceitar a revelação. E nem sempre você vai ter todas as respostas. E se você não tiver, não conteste. Se o dia que você contestar, tentar buscar a resposta, ou Deus é cruel demais, ou Deus não se importa, ou aí você começa a criar imagens distorcidas de Deus na sua cabeça. Um professor de teologia experimentou esse encontro real com Deus. Ele ensinava Deus nas escolas, mas nunca tinha encontrado com Jesus. Existe um teólogo, tinha um teólogo muito famoso aí no meio teológico, que era ateu. Você acredita em teólogo ateu? Como é que pode? Teólogo ateu? Tem. E tem. Oscar Cullmann. E um dia esse indivíduo foi convidado para pregar numa igreja, ele é ateu. E ele pregou de maneira maravilhosa o amor de Deus, e um aluno dele estava lá assistindo. No final ficou assim: mas professor, o senhor não acredita em Deus e pregou desse jeito sobre Deus? E ele diz assim: eu não acredito, mas eles acreditam. Por isso que eu preguei. Olha. Queridos, um professor desses aí encontrou Jesus. Encontrou com Jesus. A experiência foi extraordinária. Quando ele compartilhou essa experiência com seus colegas, professores de teologia também, ele viu a indiferença no rosto dos seus colegas. Quando ele estava tentando entender aquela indiferença que estava no rosto dos seus colegas, porque eles ensinavam isso para os alunos, mas eles estavam indiferentes. Quando ele tentava compreender, entender, explicar aquela indiferença,
É como se Deus estivesse falando no coração dele a seguinte frase: só as pessoas que me veem à distância acham que sabem tudo sobre mim. Aí me faz lembrar, e eu termino com essa história, de um dono de um pomar de maçãs. Ele convidou seu amigo para visitar o pomar, para ele experimentar uma maçã fresca, tomar um belo suco, né? Ele desdenhou, o amigo desdenhou. Meu amigo, eu não vou aceitar o convite. Não. Mas por que você não vai aceitar? Porque lá no muro, o senhor plantou as macieiras e algumas deixam o galho cair do outro lado do muro, na estrada. E outro dia eu passei lá, peguei uma delas e comi, azeda pra caramba, péssima qualidade. Desculpa a franqueza. Aí o proprietário deu uma risadinha de canto, assim, meu amigo, aquela espécie de maçãs que eu plantei ali à beira do caminho é de péssima qualidade e foi de propósito que eu plantei, porque eu queria espantar os moleques que roubam as maçãs. Entre um pouquinho mais para dentro do pomar, vem mais no centro, eu vou te mostrar a melhor maçã que você comeu. Ele entrou, tomou a maçã, era a mais doce maçã que ele havia experimentado na vida. Deixa eu dizer uma coisa. Tem uma multidão de gente que está somente nas extremidades. E Deus nos convida a chegar mais para o centro. Porque quanto mais próximo você estiver de Deus, mais doce vai ser sua experiência. Mais doce. Você poderia recitar esse salmo assim, ó. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? E por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o lavarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. Então, quando alguém disser para você assim, ó, Deus é tudo o que eu queira que Ele seja, isso é uma? Ele não é tudo que você quer que Ele seja. Ele é o que é. Não tenho resposta, não importa. Submeta, não acontece. Faça como os israelitas. Moisés, é por falta de sepulcro que nos tiraste do Egito. O faraó vem aí armado até os dentes para nos dizimar aqui nessa praia. Moisés levou a causa diante de Deus. Senhor, o que eu faço? O que está esperando Moisés? Peça o povo que marche. Quando Deus disse, peça o povo que marche, as ondas vinham e quebravam na praia, como sempre fizeram. Se Deus me perguntasse, né? Ô, Leandro, o que você faria se eu tivesse no meu lugar? Ô, Senhor, eu abriria o mar primeiro, aquele caminho. Aí eu diria para o povo, marche. O Senhor inverte as coisas, tem a mania de ficar invertendo as coisas. Por que o Senhor não abriu o mar primeiro? Ainda bem que Deus não pediu a opinião, né? Quando o primeiro que acreditou na ordem de Deus e atendeu, o milagre aconteceu. Não se esqueça, amigo. Não conteste. Aceite. Lembre-se das palavras de Abacuque. Ainda que não haja ovelhas no curral. Ainda que o fruto da oliveira minta. Eu nele esperarei e confiarei. Não importa o que me aconteça. Não importa o sofrimento que me mata. Eu ainda continuarei esperando no Senhor. Eu sei que mais cedo ou mais tarde Ele vai se levantar. Eu sei que mais cedo ou mais tarde Ele vai me dar uma resposta. Mas se Ele não me der uma resposta aqui, não faz mal. Lá no céu, eu terei a eternidade inteira para entender a ação de Deus na minha vida. Quantos nessa manhã eu gostaria de dizer assim, Senhor, me ajuda a aceitar o Senhor e a sua revelação a fim de conhecê-lo melhor. Que Deus te abençoe.
A segunda mentira que eu vou pregar aqui, é ruim falar assim, né? A segunda mentira que eu vou desmascarar aqui é essa aqui, ó. Muitos caminhos levam a Deus. Que a graça de Jesus esteja com cada um de nós, é meu sincero desejo e oração. Amém.